Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as leis de velocidade nas formas diferencial integrada e tempo de meia-vida. Bem, a gente já viu, então, nas outras aulas, que para uma determinada reação de Azinho R dando Bzinho P, por exemplo, a velocidade da reação vai ser menos 1 sobre A e a variação de concentração de R sobre dt, que vai ser igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de R elevado a x. Se a gente transferir esse Azinho, que fica aqui embaixo, para o lado de lá, a gente vai ficar com uma equação que é menos a derivada da concentração de R dt igual a AK vezes a concentração de R elevado a x. Sabendo que esse valor estequiométrico A é um valor constante e K também é uma constante, a gente tem, na verdade, aqui uma nova constante, certo? Então, a gente consegue escrever que a velocidade vai ser menos dr dt igual a K, que é a constante, vezes a concentração de R elevado a x, certo? Quer dizer que esse coeficiente estequiométrico não é importante? Ele é importante, especialmente quando nós estávamos falando da velocidade de consumo de um determinado reagente ou de formação de um determinado produto e a velocidade da reação. Então, quando a gente faz aquela comparação, por exemplo, nos exemplos que a gente tinha, Azinho A mais Bzinho B dando Czinho C mais Dzinho D, a velocidade é igual a menos 1 sobre A dA dt, que é igual a menos 1 sobre B dB dt e assim por diante. Nesses casos, a gente precisa considerar o coeficiente estequiométrico sim. Mas a partir de agora, vocês vão ver que a gente vai trabalhar com a derivada de um único reagente, escrevendo a equação de velocidade na frente, ou seja, a constante K vezes a concentração de todos os reagentes elevado às suas ordens de reação especificamente, certo? Então, para isso, quando a gente trabalha dessa forma, esse coeficiente ele acaba entrando nessa constante de velocidade. Se a gente tem uma equação, então, de R dando P, sabendo que essa equação é de ordem zero, então a gente sabe que a velocidade da reação vai ser a constante de velocidade vezes a concentração elevado a zero, que é a mesma coisa que dizer que a velocidade é igual à constante K. E V vai ser igual a menos a variação da concentração de R dt igual a K. A gente pode avaliar essa reação em termos do que acontece ao longo do seu desenvolvimento. Então, no início da reação, se a gente tiver uma concentração inicial do reagente R igual a zero, a gente também não tem nada de P, porque a reação ainda não aconteceu. Então, a gente tem uma concentração inicial do reagente e não tem nada de produto. Conforme a reação avança num determinado tempo T, a gente sabe que a quantidade de reagente que reagiu é a mesma quantidade de produto que se formou, nesse caso, como estequiometria 1 para 1. Então, se a gente disser que reagiu x mols de R, a gente também vai ter uma formação de x mols de P. Sendo assim, o que sobra no meio reacional nesse tempo T era o que eu tinha no começo, menos o que reagiu com relação ao reagente e o que formou do produto, tá? Isso tudo é a mesma coisa que dizer, esse Azinho zero a gente muitas vezes chama da concentração inicial de R, esse Xzinho, então, é a concentração inicial de R menos a concentração de R no tempo T, ou seja, quanto reagiu, e o A0 menos X vai ser a concentração de R no tempo T. Por que é importante a gente saber disso, a gente ter isso em mente? Porque dificilmente a gente consegue medir o que está reagindo, a gente mede a concentração no meio reacional. Então, tem uma concentração inicial de um determinado reagente, essa concentração vai caindo ao longo da reação conforme o reagente vai se transformando em produto. Ou, se nós estivermos monitorando a concentração de produto, ela é zero e vai aumentando conforme a reação vai acontecendo. Tá? Então, o que a gente tem que ficar sempre muito atento é qual é o dado que a gente tem. É uma concentração? Que concentração? É de reagente? É de produto? É a concentração no meio? Ou já é o quanto reagiu? Tá? Então, essas são informações que normalmente os nossos exercícios ou os nossos experimentos nos fornecem e que a gente precisa prestar atenção na hora de escrever a equação de velocidade. Usando essa informação que a gente escreveu como sendo concentração inicial Azinho reagindo x e sobrando A0 menos x, a gente consegue escrever essa mesma equação de velocidade, então, substituindo a concentração de R no tempo t pelo A0 menos x. Então, eu vou ficar com menos a derivada de A0 menos x dt igual a k.
E essas são formas da equação de velocidade na forma derivada. Fazendo um tratamento da equação de forma que ela fique num formato mais adequado para nós seguirmos com o nosso tratamento matemático, nós podemos reescrever essa equação como menos d a zero menos x sobre dt igual a k, menos d a zero menos d menos x sobre dt igual a k. A gente sabe que a zero é constante, então menos d a zero é zero, menos dx sobre dt igual a k, e dx sobre dt vai ser igual a k. Dx, então, vai ser igual a k dt, uma outra forma da gente escrever essa equação. E isso nós podemos integrar desde o instante zero, quando a concentração de x é zero, até a concentração x, então fica integral de 0 a x dx, igual a k, tempo zero, até o tempo t dt. Com isso, então, x menos zero vai ser igual a k t menos zero, e x vai ser igual a kt. E essa é a equação de velocidade na forma integrada. Nós conhecemos o valor de x, então nós podemos substituir x por R0 menos RT. Então, R0 menos RT vai ser igual a KT. A concentração de R no tempo t, então, vai ser igual a R0 menos KT. E essa é a equação que nós chamamos de equação ou lei de velocidade na forma integrada para reações de ordem zero. Essas equações, se vocês separarem bem, elas têm um formato de equação de reta, que é y igual a a mais bx. Então, o que significa isso? Significa que, a partir do momento que a gente tenha um experimento que nos forneça a concentração de R em função do tempo, a gente consegue traçar um gráfico de x pelo tempo, por exemplo, e nesse gráfico, se ele for uma reta, a gente sabe que é uma reação, que a gente está falando de uma reação de ordem zero, e o coeficiente angular dessa reta vai ser a constante de velocidade k, e a gente sempre lembrando então que o x é o r0 menos o r no tempo t. Ou a gente pode trabalhar diretamente com as concentrações de r que foram fornecidas pelo experimento e traçar a partir da outra equação, o gráfico da concentração de R pelo tempo. E da mesma forma, se for uma reta, a gente sabe que essa é uma reação de ordem zero e o coeficiente angular vai ser menos K. O coeficiente linear, nesse caso, vai nos fornecer, então, a concentração inicial de reagente. Se nós estivermos trabalhando com uma equação de ordem 1, então a gente sabe que a velocidade vai ser a constante de velocidade vezes a concentração de R elevado a 1. Então, V é igual a menos dr no tempo t dt, igual a constante de velocidade vezes a concentração de R. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, se a gente escreve as concentrações em função de Azinho como sendo a concentração inicial de R e X a quantidade de R que reagiu no determinado tempo t, a gente consegue reescrever essa equação como a velocidade sendo igual a menos a derivada de a0 menos x dt igual a constante de velocidade k a 0 menos x. Então, desenvolvendo essa equação do mesmo jeito que nós fizemos com a ordem zero, menos a derivada de a0 menos x dt igual a k a 0 menos x, a gente sabe que essa primeira parte da equação é dx dt, como nós fizemos anteriormente, igual a k a 0 menos x. Colocando todo o x de um lado só, dx a 0 menos x é igual a kdt, e integrando isso daqui, a gente sabe, buscando numa tabela de integrais, que a integral de dx sobre ax mais b é igual a 1 sobre a ln de ax mais b. Então, a gente chega que 1 sobre menos 1 ln de a0 menos x de 0 até x é igual a kt de 0 até t, menos ln de a0 menos x mais ln de a0 vai ser igual a kt. E reescrevendo isso, a gente chega aqui, ln de a0 sobre a0 menos x é igual a kt. Ou a gente pode escrever, substituindo o a0 por r0 e o a0 menos x por rt, que ln de r0 sobre rt é igual a kt, e essa é a equação de velocidade na forma integrada para reações de ordem 1. Vejam que a gente consegue escrever essa equação de formas diferentes, certo? Ln de R0 sobre RT igual a KT é a mesma coisa que ln de RT igual a ln de R0 menos KT.
A forma que nós vamos usar vai depender do que nós estivermos buscando, do que for mais fácil fazer. Eu, normalmente, gosto de trabalhar com essa equação, porque eu acho mais fácil de lembrar e porque eu acho que ela se parece mais com uma equação de reta, certo? Mas cabe a cada um de vocês escolher, para os dados os quais estiverem tratando, qual é a melhor forma de usar a equação. Certo? É a mesma coisa, as duas significam a mesma coisa. Se eu tiver o experimento que me dá a concentração de R em função do tempo, eu posso fazer um gráfico de ln de A0 sobre A0 menos x e o coeficiente angular. Se esse gráfico for uma reta, o coeficiente angular vai ser a constante de velocidade, lembrando que isso é a mesma coisa que ln de R0 sobre RT, ou eu posso fazer um gráfico de ln da concentração de R pelo tempo. O coeficiente angular vai ser o ln do R0, e se isso daqui for uma reta, o coeficiente angular vai ser menos a constante de velocidade da reação. Então, como exemplo, a gente tem esse exercício que diz: calcule a concentração de N2O que permanece na decomposição de primeira ordem, 2N2O, dando 2N2 mais O2. Eles querem saber a concentração de N2O após 100 milissegundos em 780 graus Celsius, sabendo que a concentração inicial de N2O era 0,2 mol por litro e a constante de velocidade dessa reação é 3,4 segundo a menos 1. Como a gente resolve isso? ln de R T é igual a ln de R0 menos KT. Isso a gente já sabe. ln de N2O no tempo t vai ser igual a ln de N2O no tempo 0 menos KT. ln de N2O no tempo t vai ser igual a ln de N2O no tempo 0 vezes E elevado a menos KT. Para a gente sair com ln, a gente leva todo mundo a E. Então, a concentração de N2O no tempo t vai ser 0,2 mol por litro vezes E elevado a menos 3,4 segundo a menos 1 vezes 0,1 segundos, que equivale aos 100 milissegundos que foram dados no início do exercício. A concentração de N2O, então, no tempo t vai ser 0,2 mol por litro vezes E elevado a menos 0,34, cortando o segundo a menos 1 com o segundo. A concentração de N2O no tempo t vai ser igual a 0,14 mol por litro. E isso era o que o exercício queria saber. Num segundo exemplo, nós temos: considere os dados da decomposição de N2O5 a 25 graus Celsius. Então, nós temos aqui uma tabela com a concentração de N2O5 em mol por litro em função do tempo, em minutos. Mostre que a reação de primeira ordem determine o valor de K. Se a gente já sabe que a reação é de primeira ordem, a gente sabe que a equação de velocidade que vai reger essa equação é ln da concentração de R no tempo t igual a ln da concentração de R no tempo 0 menos kT. O que a gente precisa fazer a partir desses dados, então? Bom, a primeira coisa é fazer uma tabela com os valores de ln de N2O5. A partir desses dados, a gente constrói um gráfico de ln de N2O5, da concentração de N2O5 pelo tempo. Esse gráfico tem que dar uma reta, porque a gente sabe que essa reação é de ordem 1, e o coeficiente angular dessa reta é a constante de velocidade que nós estamos procurando. Mais um exemplo: uma amostra de N2O5 entra em decomposição, 2N2O5 dando 2N2 mais 5O2, a constante de velocidade é 5,2 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1 a 338 Kelvin. Qual é o tempo necessário para que a concentração de N2O5 caia de 20 para 2 mol por litro, 65 graus Celsius? Bom, a primeira coisa, a temperatura, 65 graus Celsius, é a mesma coisa que 338 Kelvin. Então, a gente parte para a resolução do exercício. Então, a gente sabe que a concentração inicial de N2O5 foi dada como sendo 20 mol por litro, a concentração no tempo t é 2,0 mol por litro, e a gente quer saber quanto tempo leva para esse decaimento. O ln da concentração de N2O5 no tempo t vai ser igual ao ln da concentração de N2O5 no tempo 0 menos kT. ln de 2 vai ser igual a ln de 20 menos kT. 0,0693 é igual a 2,996 menos kT. kT vai ser igual a 2,303 e o tempo vai ser 2,303, dividido então pela constante de velocidade, 5,2 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. E a gente chega então que tempo é igual a 442,8 segundos. Esse é o tempo que leva, então, para a concentração de N2O5 decair de 20 para 2 mols
por litro nessa reação. Ou a gente pode dizer que o tempo é 7,3 minutos. Meia-vida. Meia-vida é um conceito bastante importante, muito útil para muitas reações, especialmente quando nós estamos falando de reações de decomposição radioativa, de queda radioativa. A meia-vida, então, é o tempo em que a concentração de um reagente leva para diminuir pela metade do seu valor inicial. Então, T meio é o tempo no qual a concentração do reagente é igual à concentração inicial dividido por 2. Para uma reação de ordem zero, então, partindo da equação que a concentração de A no tempo t é igual à concentração de A no tempo zero menos Kt, sabendo então que no tempo de meia-vida a concentração no tempo vai ser igual à concentração inicial sobre 2, igual à concentração de A0 menos K, T meio, menos K, T meio, portanto, vai ser igual à concentração de A0 sobre 2 menos a concentração de A0. Kt meio vai ser igual à concentração de A0 sobre 2 e, portanto, T meio vai ser igual a A0 sobre 2K. E essa é a expressão para o tempo de meia-vida para reações de ordem 0. Fazendo a mesma coisa para reações de ordem 1, partindo então de alien da concentração de A no tempo t sobre a concentração de A0 é igual a menos Kt, substituindo concentração de A no tempo t meio por A0 sobre 2, a gente fica que ln de A0 sobre 2 vezes 1 sobre A0 vai ser igual a menos Kt. Cortando A0 com A0, a gente tem que ln de meio é igual a menos Kt meio, portanto, tempo de meia-vida vai ser igual a menos ln de meio sobre K. Ou a gente pode escrever isso como sendo o tempo de meia-vida é igual a ln de 2 sobre K. Vejam que a expressão para o tempo de meia-vida para reações de ordem 1 independe da concentração inicial do reagente. Então, essas são as expressões para o tempo de meia-vida para reações de ordem 0 e reações de ordem 1. Mais um exemplo. A meia-vida do metilmercúrio no organismo é de 70 dias. Quantos dias são necessários para que a quantidade de metilmercúrio caia a 10% do valor inicial após a ingestão acidental, sabendo que seu decaimento é de primeira ordem? Se a gente sabe que é de primeira ordem, o que a gente precisa saber, precisa determinar, antes de mais nada, é a constante de velocidade. A pergunta é, ele nos diz que o tempo de meia-vida é de 70 dias e ele quer saber quanto tempo a concentração de metilmercúrio leva para chegar a 0,1 da concentração inicial de metilmercúrio. Usando a expressão de meia-vida, a gente consegue determinar o valor de K, então T meio é ln de 2 sobre K, K é ln de 2 sobre T meio, K vai ser igual a 0,693 dividido por 70 dias, e a constante de velocidade dessa reação, então, vai ser 9,9 vezes 10 a menos 3 dias a menos 1. Substituindo isso na equação de velocidade, ln da concentração de metilmercúrio no tempo t sobre a concentração de metilmercúrio no tempo 0 é igual a menos Kt. ln de 0,1 concentração inicial de metilmercúrio sobre a concentração inicial de metilmercúrio é igual a menos Kt. Cortando aqui, ln de 0,1 é igual a menos Kt e o tempo vai ser igual a 2,30 dividido por 9,9 vezes 10 a menos 3 dia menos 1, e o tempo que essa reação leva para acontecer, ou seja, o tempo que a reação leva para diminuir a concentração do valor inicial até 10% desse valor é 232,5 dias. Bom, agora nós vamos determinar a lei de velocidade para uma reação de ordem 2, partindo do mesmo tipo de reação, reagente dando produto. A gente sabe que a velocidade dessa reação vai ser K elevado à concentração do reagente R ao quadrado, V igual a menos dr dt igual a menos kr ao quadrado. E se a gente faz da mesma forma que nós fizemos anteriormente, saindo de uma concentração inicial a 0 para o reagente R, tendo nada de P, reagindo X, formando X, sobrando A0 menos X e X de P,
a gente consegue reescrever essa equação como menos a derivada de A0 menos x dt igual a constante de velocidade k vezes A0 menos x ao quadrado. E a partir dessa equação, nós podemos fazer o desenvolvimento do mesmo jeito que nós fizemos para as reações das outras ordens, menos a derivada de A0 menos x dt igual a k A0 menos x ao quadrado, dx dt, essa primeira parte da equação que a gente já viu que equivale a dx dt, é igual a k A0 menos x ao quadrado, dx sobre A0 menos x ao quadrado é igual a k dt, integrando isso de 0 a x. Então, a integral de 0 a x de dx a 0 menos x é igual a integral de 0 a t kt. A gente sabe que essa integral, ou seja, a integral de dx sobre ax mais b ao quadrado é igual a menos 1 sobre a, que multiplica ax mais b. A gente chega, então, que isso vai dar menos 1 sobre menos 1 a 0 menos x de 0 a x, igual a kt de 0 a t. 1 sobre a 0 menos x menos 1 sobre A0 vai ser igual a kt. E essa é a equação de velocidade, ou a gente pode substituir o A0 por R0 e A0 menos x por RT, e a gente fica com 1 sobre RT é igual a 1 sobre R0 mais kt. E essa é a equação de velocidade para reações de ordem 2. Então, partindo dessa equação, da mesma forma que anteriormente, se a gente tiver um experimento que nos dê a concentração de R em função do tempo, a gente pode fazer um gráfico de 1 sobre a concentração de R pelo tempo, o coeficiente linear vai ser 1 sobre R0 e o coeficiente angular vai ser a constante de velocidade K da reação, se esse gráfico for uma reta. Calculando o t-meio, a gente vai chegar aqui, a expressão para o tempo de meia-vida para uma reação de ordem 2, então, vai ser o t-meio igual a 1 sobre KR0. Então, diferente do que acontece na ordem 1, nesse caso, o tempo de meia-vida depende da concentração inicial de reagente. Esse é um resumo das leis de velocidade de ordem 0, 1 e 2, e quais os gráficos que nós podemos fazer para deduzir, a partir do coeficiente angular, a constante de velocidade. Vejam que, para deduzir as equações na forma integrada, nós partimos dessas expressões considerando a concentração inicial de reagente como sendo A0, reagindo x e A0 menos x, e usando essas correlações, portanto, chegamos nessas equações de velocidade. Aqui a gente vê que a equação de ordem 1, por exemplo, ela pode ser escrita de duas formas, ln de A0 sobre A0 menos x kt, ou ln de A0 menos x é igual a ln de A0 menos kt, ou qualquer outro rearranjo que vocês acharem conveniente. E de ordem 2 é x sobre A0 menos x igual a 0 kt, ou 1 sobre A0 menos x é igual a 1 sobre A0 mais kt. Contudo, é importante que vocês tenham em mente que a gente fez essa derivada dessa forma, mas nós poderíamos ter partido direto da expressão da lei de velocidade na forma derivada e integrado isso diretamente em função de R. Então, se a gente saísse daqui, passando o dt para lá, a gente chega aqui, dRt igual a kdt, e se a gente integra isso de R0 até RT, de 0 até t, a gente vai chegar exatamente na mesma expressão, que é o R no tempo t igual a R0 menos kt. Isso vale também para reações de ordem 1. Em vez de seguirmos esse caminho, que foi o caminho que nós seguimos na nossa dedução, a gente fizer a integral diretamente em função da concentração de R, a gente, rearranjando isso daqui, a gente fica com menos a derivada da concentração de R sobre a concentração de R igual a K dt. Se a gente integrar isso daqui, de R0 até RT, de 0 até t, a gente vai chegar que ln de RT vai ser igual a ln de R0 menos kt. E o mesmo para a ordem 2. Então, se a gente seguir um caminho direto, em vez de fazer o que nós fizemos antes, a gente vai ter que menos dr no tempo t sobre a concentração de R no tempo t ao quadrado é igual a kdt. E se a gente integrar isso daqui de R0 a RT, de 0 a t, a gente chega aqui 1 sobre RT igual a 1 sobre R0 mais kt. E por que a gente não fez isso se parece ser o caminho mais fácil?
Até esse momento, nós estávamos lidando com reações, por mais que seja de ordem 2 neste caso, com um único reagente. Portanto, nós temos apenas uma concentração de reagente inicial. Mas nem todas as reações são assim. Eu tenho reações que envolvem mais de um reagente e esses reagentes aparecem na equação de velocidade da reação. Então, se nós tivermos uma reação de ordem 2, por exemplo, com dois reagentes, A mais B dando P, quando a gente escreve a equação de velocidade dessa reação, a gente vai ter que a velocidade é menos a variação da concentração de A no tempo t dt igual a K, concentração de A no tempo t, concentração de B no tempo t, considerando que ela é ordem 1 em relação a B e ordem 1 em relação a A. Poderia ter escrito que é menos a derivada da concentração de B no tempo t dt, como a gente já viu na aula anterior. Mas o importante da gente enxergar aqui é que se eu partir dessa equação para fazer a integral, a gente tem dois valores diferentes, da concentração de A e da concentração de B, que variam, e a gente não consegue fazer essa integral porque eu só tenho dA aqui, eu não tenho dB. Agora, se eu escrevo isso em função da concentração inicial de Azinho, concentração inicial de BBzinho, que são valores constantes, reagindo X e formando X, sobrando A0 menos X, B0 menos X, eu consigo reescrever essa equação em função de uma única variável X. Então, V vai ser igual a menos D A0 menos X, dt igual a K A0 menos X vezes B0 menos X. E se eu integrar essa equação, como nós fizemos anteriormente para os outros casos, a gente chega numa expressão que tem só uma variável, que é X, e isso facilita bastante o tratamento dos dados. Mesmo que essa reação envolva uma estequiometria diferente para as espécies A e B, eu também consigo trabalhar desse jeito, porque se eu tiver uma concentração inicial A0, uma concentração inicial B0, no tempo t, eu vou ter reagido nx para A e mx para B, formando x de P. Então, o que vai sobrar é o A0 menos nx e B0 menos mx. E eu consigo colocar isso nessa expressão. Então, eu tenho que menos d A0 menos nx dt vai ser igual a k A0 menos nx, B0 menos mx. E eu também consigo integrar isso daqui e chegar numa expressão para a equação de velocidade integrada desse tipo de reação. Certo? Não vamos fazer isso, começa a ficar mais complicado. Mas o importante é que vocês saibam o porquê nós escolhemos trabalhar com essa forma de integral e não a outra. Não significa que para os casos anteriores não seja possível fazer diretamente a partir das concentrações, da concentração do reagente R. Se a gente tiver um caso no qual eu tenho somente um reagente, seja a ordem 0, 1 ou 2, a integral pode ser feita diretamente. Certo? Mas é importante que vocês entendam o porquê que nós trabalhamos dessa forma preferencialmente. Vamos a mais um exemplo. A reação entre piridina e iodeto de etila foi estudada com as concentrações iniciais dos reagentes iguais a 0,1 mol por decímetro cúbico. Então, nós temos a reação aí. A concentração de iodeto foi monitorada ao longo do tempo, obtendo os seguintes valores. Então, aqui eu tenho uma tabela com a concentração de iodeto em função do tempo. Então, vejam que esse iodeto corresponde ao valor de X na nossa tabelinha de reagentes. Então, se eu tiver A0, B0, 0 e 0. No tempo t, eu vou ter reagido x aqui, x, formado x e formado x também. Então, esse I0 corresponde ao nosso x. A pergunta é, determine a ordem e o valor da constante de velocidade. Como nós fazemos isso? Bem, a primeira coisa, então, é fazer tabelas com os valores que precisam ser graficados para o caso das três ordens com as quais a gente mais trabalha, a ordem 0, a ordem 1 e a ordem 2. Feito isso, o que nós fazemos então é um gráfico para cada uma das ordens para identificar em qual deles os dados se comportam como uma reta. Então, primeira coisa, a ordem 0, a equação da ordem 0 é R igual a R0 menos KT, ou X é igual a KT, certo? Então, eu posso fazer um gráfico de X pelo tempo ou da concentração de R pelo tempo, e em nenhum dos dois casos vocês podem ver que a gente obteve reta. Portanto, essa reação não é ordem 0.
Se a gente fizer a mesma coisa para as equações de ordem 1, a gente pode tanto escrever a equação como ln de R igual a ln de R0 menos KT, ou ln de A0 sobre A0 menos X igual a KT, por exemplo. Eu posso fazer o gráfico de ln da concentração de R pelo tempo, ou o gráfico do ln de A0 sobre A0 menos X pelo tempo. E vocês podem ver também que em nenhum dos casos a gente encontra reta. Se vocês fizerem isso aqui no software e mandar ele traçar uma reta, ele vai achar uma reta e vai dar até um desvio baixo. Mas se a gente olha, dá para perceber que isso está abaulado, portanto não é uma reta e essa reação não é de ordem 1. A gente faz a mesma coisa para a ordem 2, usando as duas equações, plotando 1 sobre R pelo tempo, plotando x sobre A0 menos x pelo tempo, e vocês veem que nos dois casos, agora sim, a gente consegue enxergar uma reta. O coeficiente angular neste gráfico vai nos dar o valor de K, o coeficiente angular nesse gráfico vai nos dar o valor de A0K. É uma reação de ordem 2, e se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que a constante de velocidade vai ser 0,0075 decímetros cúbicos por mol vezes segundo. Bem, no vídeo de hoje era isso. No próximo nós vamos falar sobre os métodos experimentais. Até o próximo vídeo.